TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 25 de agosto. E nesta edição, doação de sangue pode ajudar a salvar vidas em Petrópolis. Pedidos questionam candidaturas de Rubens Bom Tempo e Léo França no TRRJ. Prefeitura de Petrópolis convoca mais 79 aprovados em concurso da Rede Municipal de Ensino. E o diálogo com o objetivo de destacar o e-book sobre a recuperação do comércio após desastres climáticos, desenvolvido por alunos da Unifase em Petrópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Nesta terça-feira, aqui nas telas da TVC, a TV do Correio da Manhã, sempre com vocês. E olha só, gente, os estoques de sangue continuam abaixo do nível considerado adequado. E por isso, o Banco de Sangue Santa Teresa, aqui em Petrópolis, reforça o apelo à população. A unidade ressalta que, por trás de cada bolsa de sangue, existe um paciente que depende da transfusão para continuar o tratamento. O sangue doado pode fazer a diferença na vida de pacientes que passam por cirurgias, são vítimas de acidentes, além de pessoas em tratamento contra o câncer e mulheres com complicações obstétricas. E a necessidade pode aumentar de forma repentina, principalmente em situações de emergência. Um exemplo foi o grave acidente que aconteceu no domingo, dia 16 de agosto, na BR-040, na descida da Serra de Petrópolis. 10 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Esse caso mostra a importância de manter os estoques abastecidos para atender quem mais precisa. Segundo o Banco de Sangue Santa Teresa, como o sangue não pode ser produzido artificialmente, a reposição das reservas depende exclusivamente da solidariedade dos doadores. A unidade reforça ainda que a doação leva poucos minutos e pode representar uma diferença decisiva para quem enfrenta um momento delicado de saúde. O sangue é insubstituível, não existe nenhuma outra fábrica de sangue no mundo que não o ser humano. E as urgências e emergências não têm hora para acontecer e não avisam com antecedência. As doações podem ser feitas diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 7 horas da manhã às 6 da tarde, na Rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. E ainda na área da saúde, porém num tópico diferente, neste sábado, agentes da Guarda Civil Municipal de Petrópolis participaram de um importante curso em primeiros socorros. A capacitação, realizada na Universidade Estácio de Sá, foi ministrada por professores de enfermagem da instituição. O objetivo dessa ação é garantir que a corporação esteja sempre atualizada e pronta para agir com rapidez em urgências e emergências pelas ruas da cidade. Hoje a gente está aqui na Estácio com a equipe do professor André e para a guarda é de grande valia, é um curso de atualização, porque trabalhando na rua, geralmente nós somos a primeira linha de frente nos acidentes, em mal súbito. Tenho certeza que é algo que vai trazer grande valor, não só para a equipe, mas para a instituição como um todo, porque diante de uma situação de urgência, emergência, como um engasgo, uma obstrução de vias aéreas, um mal súbito, uma parada cardiorrespiratória, eles minimamente vão ter condições de agir seguindo os protocolos iniciais até a chegada do socorro especializado. É sempre importante a atualização, porque o protocolo muda. De acordo com os estudos, vai se atualizando com manobras que têm mais eficiência. Nós temos uma página no Instagram, onde a gente sempre posta sobre atualizações, sobre dicas de como fazer. Então, assim, se você tem interesse em participar, em aprender um pouco mais, você pode estar seguindo a gente lá. E trocando de assunto, a Prefeitura de Petrópolis convocou mais 79 profissionais aprovados no concurso público da educação.
Os novos servidores vão ocupar vagas de educador da educação infantil e secretário de escola. A medida tem o objetivo de reforçar as equipes das unidades da rede municipal de ensino e ampliar a capacidade de atendimento. A Prefeitura de Petrópolis publicou uma nova convocação, com 79 profissionais aprovados no concurso público da educação. Os convocados vão atuar como educadores de educação infantil e secretários de escola, com trabalho direto nas unidades das 1ª e 2ª regiões do município. Segundo a Prefeitura, a medida deve contribuir para a ampliação da oferta de vagas, principalmente nos centros de educação infantil, com a formação de equipes completas para atender os alunos. O objetivo é garantir um atendimento público mais eficiente e melhorar a estrutura das unidades de ensino. Os novos profissionais vão passar a integrar a rotina das escolas e centros de educação infantil do município. De acordo com a Secretaria de Educação, os educadores de educação infantil terão um papel importante no acolhimento e no desenvolvimento das crianças durante a primeira infância. Já os secretários de escola vão atuar na parte administrativa das unidades, dando suporte a diretores e professores e contribuindo para o funcionamento dos colégios. A Prefeitura informou que os convocados devem aguardar o recebimento de um telegrama oficial. O documento vai informar o dia e o horário exatos para a apresentação dos candidatos. O atendimento será realizado no Departamento de Administração de Pessoal e de Recursos Humanos, que fica na Rua Tereza, número 1515, no 2º piso, no Alto da Serra. A Prefeitura alerta que o não comparecimento no dia e horário estipulados implica na desistência da vaga. Por isso, os convocados devem ficar atentos aos recebimentos do telegrama e às orientações para a apresentação. E como nós já falamos mais de uma vez aqui no programa, estamos em meio ao Agosto Lilás, a campanha nacional de conscientização pelo fim da violência doméstica e familiar contra a mulher. E uma série de ações de conscientização vem sendo realizadas aqui na cidade de Petrópolis durante esse mês. Na última semana, o tópico de destaque foi o aniversário de 20 anos da Lei Maria da Penha, em uma palestra com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Andréa Pachá. Nós vamos acompanhar agora um vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura, mostrando um pouco de como é que foi esse evento. Uma grande honra e uma grande alegria participar desse evento no Agosto Lilás, um mês que simbolicamente se marca a promulgação da Lei Maria da Penha, a importância do enfrentamento à violência de gênero e o quanto é importante pensar no que nós ignoramos, porque não basta lei para enfrentar a violência. É preciso que a gente resgate o humano, resgate a consciência e resgate uma ética que abomine o preconceito e que reafirme a igualdade. E é muito importante destacar, gente, que vocês podem acompanhar lá as redes sociais da Prefeitura de Petrópolis e também da Secretaria da Mulher para poderem ficar de olho justamente nessas ações do Agosto Lilás que vão sendo realizadas aqui em Petrópolis, que já foram e que ainda vão ser durante a programação deste mês. Mas agora a gente tem um outro assunto e por isso vamos para o nosso Correio Político. E mais uma vez, o nosso Correio Político vai ser focado na questão eleitoral. Porém, dessa vez nós temos um tópico aqui de Petrópolis e que envolve algumas polêmicas. Isso porque o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro recebeu questionamentos contra os pedidos de registro de candidatura de Rubens Bontempo do PT, que disputa uma vaga de deputado federal, e do então vereador Léo França, também do PT, candidato a deputado estadual. Os processos ainda estão em análise pela Justiça Eleitoral. As chamadas notícias de inelegibilidade foram apresentadas no dia 17 de agosto. No caso de Rubens Bontempo, o pedido cita uma certidão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com 39 registros de processos relacionados ao nome do ex-prefeito, incluindo ações criminais e de improbidade administrativa. A solicitação é para que sejam apresentadas certidões narrativas, que detalham a situação atual de cada processo, para verificar se existe alguma condenação capaz de gerar impedimento com base na lei da ficha limpa.
Já no caso do então vereador Léo França, o questionamento tem como base decisões do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A representação cita 2 processos, por prestação ou tomada de contas julgados irregulares, com imputação de débitos e trânsito em julgado. Um deles, inclusive, é referente à época em que ele ainda presidia a Condep. O pedido sustenta que rejeições de contas por irregularidade insanável com débito podem resultar em impedimento para disputar eleições pelo prazo de 8 anos. Os 2 candidatos serão chamados a apresentar defesa e documentos. Depois da manifestação do Ministério Público Eleitoral, os juízes do TRE-RJ vão analisar os casos e decidir pelo deferimento ou não dos registros. E ainda sobre essa questão, em nota, a defesa de Rubens Bom Tempo afirmou que as ações citadas não resultaram em condenação e já estão arquivadas. Já a defesa de Léo França classificou o procedimento como comum nos processos eleitorais e afirmou que as questões apontadas pelo TCE já foram analisadas em eleições anteriores, sem que fossem identificadas irregularidades capazes de impedir o registro da campanha. E com essas informações, gente, eu encerro a parte petropolitana do Correio Político de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui, porque ainda tem muito Correio Petropolitano Debate, inclusive continuando com o nosso quadro Correio Político. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram.
É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e também com o nosso quadro Correio Político, para dizer para vocês que a Justiça Eleitoral já recebeu mais de 1.000 denúncias de irregularidades na propaganda dos candidatos nos primeiros dias de campanha. Os registros foram feitos pelo aplicativo Pardal, que recebe ocorrências relacionadas à propaganda eleitoral. Entre os casos estão propaganda proibida e divulgação de informações e notícias falsas na internet. Ao todo, foram registradas 1.103 denúncias pelo aplicativo Pardal. São Paulo é o estado com o maior número de ocorrências, com 193 registros. Em seguida aparecem Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. As irregularidades relatadas envolvem casos de propaganda proibida em bens públicos, divulgação de material de campanha antes do prazo permitido e publicação de notícias falsas na internet. O aplicativo Pardal pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais Google Play e App Store. Para registrar uma denúncia, é necessário fazer login por meio da senha do e-título ou da plataforma gov.br. A Justiça Eleitoral garante que o nome do autor da denúncia fique em sigilo. Depois de receber as denúncias, a Justiça Eleitoral encaminha as ocorrências para as autoridades competentes, entre elas o Ministério Público e os juízes eleitorais. A campanha eleitoral dos candidatos às eleições de outubro começou no último domingo, dia 16. Candidatos podem realizar carreatas, passeatas e panfletagem entre 8 da manhã e 10 da noite. As mobilizações devem manter distância mínima de 200 metros das sedes dos poderes executivo e legislativo, além de tribunais, quartéis militares, hospitais, escolas e igrejas. Os atos de campanha estão permitidos até o dia 3 de outubro, um dia antes do primeiro turno. Já os comícios podem ser realizados entre 8 da manhã e meia-noite e estão autorizados até o dia 1º de outubro. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão será permitida entre os dias 28 de agosto e 1º de outubro. Inclusive, ainda nessa questão eleitoral, o Brasil tem um eleitorado cada vez mais velho, segundo o levantamento do Instituto Nexus, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A pesquisa mostra que a participação dos jovens entre 16 e 24 anos caiu 22% nos últimos 16 anos. E para as eleições de 2026, cerca de 9.200.000 jovens nessa faixa etária estão aptos a votar. Além da redução proporcional, também houve queda no número absoluto de eleitores jovens. Em 2010, o Brasil tinha 24.700.000 eleitores com até 24 anos. Em 2026, esse número caiu para 19.200.000. São 5.500.000 eleitores a menos nessa faixa etária. Ao mesmo tempo, o número total de eleitores do país cresceu 17%. O eleitorado passou de 135.800.000 pessoas em 2010 para 158.800.000 em 2026. Com isso, a participação dos jovens entre 16 e 24 anos no eleitorado caiu de 18,2% para 12,5%. Enquanto o eleitorado jovem diminui, a presença dos idosos nas eleições aumenta. Segundo dados do TSE, o número de eleitores com 60 anos ou mais e com título ativo cresceu cerca de 74% desde 2010. Atualmente, essa faixa etária representa mais de 36.800.000 eleitores no país. Mesmo com a redução no número de eleitores jovens, os índices de comparecimento nas urnas chamam a atenção. Entre os eleitores de 18 a 24 anos, faixa em que o voto é obrigatório, 78,5% compareceram às urnas no primeiro turno das eleições. Entre os jovens de 16 e 17 anos que não são obrigados a votar, o comparecimento foi ainda maior, 82,9%. A média nacional de comparecimento no último pleito foi de 79,1%.
Além disso, a pesquisa também mostra uma diferença entre as regiões do país. Sul e Sudeste concentram os estados com menor proporção de jovens no eleitorado. Entre eles estão os 3 maiores colégios eleitorais do Brasil: São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. E para finalizar essa questão das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, criou uma sala nacional de situação climática para as eleições desse ano. A estrutura vai monitorar previsões meteorológicas e alertas de desastres para identificar possíveis ameaças ao processo eleitoral. A sala vai funcionar no edifício sede do TSE e terá acompanhamento diário das condições meteorológicas e hidrológicas. A proposta é mapear áreas vulneráveis e identificar possíveis riscos para locais de votação, urnas eletrônicas, transportes de materiais, energia e sistemas de comunicação. As informações poderão resultar em boletins, mapas de risco e protocolos de emergência. A estrutura vai reunir representantes do TSE e de órgãos especializados, como o IMET, o INPE, o CEMADEM, a Agência Nacional de Águas e a Defesa Civil Nacional. Os tribunais regionais eleitorais também poderão participar das atividades. A ideia é antecipar problemas e definir alternativas antes que um evento extremo comprometa a votação. Entre as medidas que podem ser recomendadas estão locais de votação de reserva, rotas emergenciais de transporte e sistemas alternativos de comunicação, inclusive por satélite. Também poderão ser definidas orientações para servidores e mesários em áreas afetadas por falta de energia ou outros desastres. A sala terá atuação reforçada nas semanas que antecedem os 2 turnos e funcionará de forma ininterrupta a partir de 24 horas antes da votação. Vale lembrar que o primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro e o segundo, se houver, no dia 25. Mudanças nos locais de votação ou um eventual adiamento no pleito dependerão da decisão de autoridade competente e deverão seguir a legislação eleitoral. E vamos agora para a nossa previsão do tempo. Olá, e vamos com a previsão do tempo. Gente, a quarta-feira deve ser de um tempo instável em toda a nossa região de cobertura. O sol aparece entre muitas nuvens, mas ainda há a previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, e as temperaturas sobem um pouco, com máximas que podem chegar aos 26 graus na região centro-sul. Mas agora detalhando a nossa previsão do tempo, em Nova Friburgo, a quarta-feira deve ser de sol com muitas nuvens. Tem previsão de pancadas de chuva à tarde e também de noite. E as temperaturas ficam entre a mínima de 14 e máxima de 20 graus. Em Teresópolis, o dia também será de sol com muitas nuvens. À tarde e à noite tem previsão de pancadas de chuva. E os termômetros variam entre a mínima de 15 e máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens. Tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite também. E as temperaturas variam entre 16 e 21 graus. E agora mudando de região e indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia começa com sol e muitas nuvens, alternando com períodos de céu nublado. À noite tem previsão de pancadas de chuva, e a mínima é de 19 e a máxima pode chegar aos 26 graus. E para finalizar nossa previsão do tempo em 3 dias, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado ao longo do dia. À noite tem previsão de pancadas, e as temperaturas variam entre a mínima de 19 e máxima de 26 graus. E essa foi a previsão do tempo para quarta-feira. E agora num tópico que pode ser relacionado à nossa questão da previsão do tempo e também ao nosso correio político. As mudanças climáticas estão no centro dos debates pelos impactos que têm causado em diferentes regiões do Brasil. O foco está no fenômeno climático chamado El Niño, que provoca mudanças na precipitação e nas temperaturas no Brasil. E são essas influências que os governos municipais estão focando, e por essa razão, a Câmara Municipal de Nova Friburgo realizou uma audiência pública na última quarta-feira para analisar as ações programadas pelo município.
A audiência organizada pelo vereador de Nova Friburgo, Cláudio Damião, teve como ponto de partida uma mobilização do coletivo Movimento pela Vida antes da emergência. Na ocasião, Carla Strassmann, uma das responsáveis, ressaltou que o movimento cobra transparência e ações preventivas diretas da prefeitura antes da chegada de eventos climáticos extremos, já que a região é marcada por grandes tragédias socioambientais. Não queremos esperar uma emergência acontecer para discutir o que poderia ter sido feito antes. Estamos aqui para perguntar, ouvir e buscar propostas do poder público. Quais são os planos, os recursos e os protocolos de prevenção? Cidades da região serrana, como Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis, são marcadas por grandes tragédias socioambientais. Os municípios protagonizaram um dos piores episódios em janeiro de 2011. O desastre foi considerado um dos maiores do Brasil, com cerca de 900 mortes em toda a serra. Na ocasião, hospitais e outros serviços essenciais foram paralisados devido aos estragos. Por essa razão, Cláudio Damião questionou a falta de mobilização do poder público para alimentar o Fundo Municipal de Emergência, instrumento criado logo após a tragédia de 2011. Quem está fazendo essa coordenação? Por qual razão o Fundo de Emergência não é alimentado e criado em 2011? Se o Super El Niño trouxer seca extrema, estaremos preparados para garantir o abastecimento de água? Nova Friburgo investe apenas 0,053% do orçamento municipal na Secretaria de Defesa Civil. O percentual caiu drasticamente em 2025, passando de aproximadamente R$ 2.374.000 em 2024 para R$ 537.000, valor correspondente à porcentagem atual. O secretário da pasta, Evi Gomes, destacou a parceria com o Ministério Público do Trabalho, que enviou um recurso de cerca de R$ 500.000 para a compra de equipamentos destinados à criação de 20 novos núcleos comunitários. A expectativa é que até 2028 o município contabilize a criação de 40 núcleos desse tipo. A gente conseguiu uma parceria junto ao Ministério Público do Trabalho, que fez uma doação de R$ 500.000 para que a gente possa comprar equipamentos para colocar nesse núcleo, né? Então a gente conseguiu adquirir 20, né? Então para o ano que vem a gente pretende mandar um projeto para lá que seja aprovado para a gente criar mais 10 núcleos. Segundo o secretário, para reforçar a prevenção contra os impactos do El Niño, a Defesa Civil vai oficializar a criação de 12 novos núcleos comunitários. Segundo o órgão, a alta demanda por capacitações tem sobrecarregado a equipe. Se Deus quiser, até o final do mês a gente já vai estar publicando a portaria, criando mais 12, que são de extrema importância para nos ajudar, principalmente com uma situação dessa como o El Niño aí vem trazendo bastante preocupação. Então a nossa equipe tem se dividido bastante para cumprir com essa missão de capacitar e criar esses núcleos, né, que vai ser de suma importância para a Secretaria. E agora, trocando de assunto, a amamentação exclusiva entre bebês de 0 a 6 meses de idade, acompanhados pela atenção primária do Sistema Único de Saúde, registrou 57% de cobertura em 2025. A Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Ministério da Saúde recomendam a amamentação desde a primeira hora de vida até os 2 anos ou mais, sendo de forma exclusiva até os 6 meses de idade. Portanto, os resultados do país são significativos. Os dados são do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que desde 2015 passou a disponibilizar de forma padronizada e contínua os marcadores de consumo alimentar. Este índice indica a proporção dos bebês de 0 a 6 meses que são acompanhados pela APS e estão em aleitamento materno exclusivo, ou seja, recebem somente leite materno, sem a oferta de água, chás, sucos, outros líquidos ou alimentos. Já em 2026, o levantamento parcial aponta que em até agosto, 59% dos bebês de até 6 meses acompanhados estão em aleitamento materno exclusivo, número próximo da meta de 60% estabelecida pela OMS para 2030. Vale destacar que desde o início da série, em 2015, as maiores coberturas foram em 2024 e 2025, ambas com 57%. Os dados do sistema de vigilância se referem exclusivamente àqueles bebês que fazem acompanhamento nas unidades básicas de saúde. Um dos levantamentos oficiais mais recentes,
O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, um inquérito nacional representativo da população brasileira, aponta que 45,8% das crianças brasileiras de 0 a 6 meses recebem exclusivamente o leite materno. E o Brasil registrou 59 milhões de passageiros em voos domésticos entre janeiro e julho de 2026. O resultado é o maior já registrado para os 7 primeiros meses de um ano desde o início da série histórica, em 2000. O levantamento é da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, com dados compilados pelo Ministério do Turismo. O volume representa um crescimento de 4,04% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 57 milhões de passageiros em voos dentro do país. Somente em julho, 9 milhões e 100 mil viajantes utilizaram o transporte aéreo doméstico. A movimentação também foi recorde para o mês e ficou 1,85% acima dos 9 milhões registrados em julho do ano passado. O crescimento também foi observado nas viagens internacionais. De janeiro a julho, foram 17 milhões e 700 mil passageiros em voos internacionais, um aumento de 8,2% em comparação com os 16 milhões e 400 mil registrados nos 7 primeiros meses de 2025. Em julho, a movimentação internacional chegou a 2 milhões e 700 mil passageiros, o maior número já registrado para o mês. O resultado representa uma alta de 4,2% em relação a julho de 2025, quando foram contabilizados 2 milhões e 600 mil passageiros internacionais. Os dados fazem parte do acompanhamento do setor aéreo realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil e foram compilados pelo Ministério do Turismo, mostrando crescimento tanto na movimentação dentro do país quanto nas viagens internacionais. O desempenho também aparece no turismo de negócios. Nos 7 primeiros meses de 2026, o segmento alcançou 8 bilhões e 400 milhões de reais em faturamento. O valor é 8% maior do que os 7 bilhões e 800 milhões de reais registrados no mesmo período do ano passado. E ainda nessa questão dos transportes, o limite de financiamento para veículos novos pelo programa Move Brasil, táxi e aplicativos foi ampliado de 150 mil para 200 mil reais. A mudança também permite a inclusão de novas configurações de veículos híbridos entre os modelos que podem ser adquiridos por motoristas de aplicativo e taxistas cadastrados no programa. O programa Move Brasil, táxi e aplicativos ampliou o limite de financiamento para veículos novos. O teto do valor do veículo passou de R$ 150 mil para R$ 200 mil, considerando o preço registrado na nota fiscal. A mudança foi oficializada por meio de uma portaria conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Fazenda, publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União. Com o novo limite, o governo estima que o critério econômico do programa passe a alcançar cerca de 88% do mercado brasileiro de veículos. Antes, a estimativa era de aproximadamente 63%. O cálculo considera dados de emplacamentos da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores de 2025. Na prática, a ampliação aumenta a quantidade de modelos que podem ser financiados por motoristas de aplicativo e taxistas, incluindo veículos de categorias superiores de conforto. A portaria também ampliou a relação de veículos híbridos elegíveis ao programa. Agora, podem ser contemplados modelos que combinam motor elétrico com motor a combustão, movido a álcool, gasolina ou uma combinação híbrida de álcool e gasolina. A medida mantém os critérios de sustentabilidade e eficiência energética previstos no programa. Segundo dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular de 2026, os veículos híbridos podem apresentar redução média próxima de 24% no consumo energético em comparação com versões convencionais equivalentes. O Move Brasil está em vigor desde 27 de julho e prevê até 30 bilhões de reais em crédito para aquisição de veículos novos por motoristas de aplicativo e taxistas. A ampliação ocorre enquanto o governo avalia medidas para aumentar a participação dos bancos privados nas operações de financiamento. E agora, para finalizar a parte de notícias do programa de hoje, o Conselho Nacional de Trânsito aprovou novas regras para os procedimentos, de fiscalização da Lei Seca. A atualização estabelece critérios para a triagem de motoristas, aplicação de testes e retestes e também o uso de equipamentos. Segundo o governo federal, nenhum novo tipo de infração foi criado com a medida.
A nova regulamentação atualiza procedimentos de fiscalização que estão em vigor desde 2013. Entre as mudanças estão critérios mais claros para a triagem dos condutores, para os testes de presença de álcool ou de outras substâncias psicoativas e também para os retestes. Durante as operações, os órgãos de trânsito poderão utilizar um pré-teste ou teste passivo de alcoolemia na primeira verificação. Esse resultado tem caráter apenas orientativo e sozinho não poderá ser usado para autuar o motorista ou caracterizar que ele está dirigindo sob influência de álcool. O reteste deverá ser realizado quando algum fator técnico ou operacional comprometer a obtenção de um resultado válido. A medida também vale para afastar a possibilidade de álcool residual no trato respiratório, como em casos de consumo de bombons de licor, enxaguantes bucais ou outros produtos que possam deixar resíduos de álcool na boca. Nessas situações, uma nova avaliação deverá ser feita antes de qualquer conclusão. A nova regra também padroniza os procedimentos para motoristas que se recusarem a fazer o teste. A recusa continua sujeita às consequências previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Em uma mesma abordagem, porém, não poderão ser emitidos ao mesmo tempo autos de infração por dirigir sob influência de álcool ou outras substâncias e por recusa ao exame comprobatório. Nos casos em que houver autuação por alteração da capacidade psicomotora, os agentes deverão registrar pelo menos 2 sinais observados no condutor que confirmem essa alteração. Outra novidade é a previsão de equipamentos para identificar outras substâncias psicoativas além do álcool. Os aparelhos deverão ser tecnicamente certificados e o resultado será qualitativo, indicando a presença da substância sem informar a quantidade consumida. O bafômetro, no entanto, continua sendo utilizado normalmente na fiscalização do consumo de álcool. No Rio de Janeiro, o governo do estado acompanha a nova regulamentação e vai ampliar as adequações técnicas e operacionais necessárias para a aplicação das regras. Nas abordagens da Operação Lei Seca, o Detran, por meio de servidores designados e habilitados como agentes de trânsito, continuará responsável pela fiscalização. Quando uma infração for constatada, caberá ao agente realizar a autuação e adotar as medidas administrativas previstas na legislação. As novas regras entram em vigor assim que a resolução for publicada no Diário Oficial da União. Já as alterações nas fichas de fiscalização e nos códigos de enquadramento das infrações terão prazo de 60 dias para começar a valer. Até lá, continuam sendo utilizados os códigos atualmente vigentes. E com essas informações, como já havia adiantado, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria,
Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez nós vamos falar sobre um tópico muito importante, principalmente aqui para Petrópolis e para a região serrana, que é um local mais sensível. Isso porque nós vamos falar um pouco sobre um e-book que foi feito por alunos da Unifase sobre a reestruturação de comércios depois de desastres climáticos. É claro, a gente já tem aqui na memória de Petrópolis 2022 e outros acontecimentos que, é claro, são debatidos e comentados nessa obra. E para falar sobre isso, estamos aqui ao vivo com a Giovana e com a Mônica, que vieram conversar um pouco com a gente justamente sobre esse novo e-book. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindas. Tudo bem. Então, para a gente poder começar, antes da gente falar especificamente sobre o livro, eu pedi que vocês duas se apresentem para o nosso público. Oi, gente. Então, eu sou a Giovana, sou estudante da Unifase no curso de administração. Eu sou a professora Mônica, da disciplina de extensão, que é Prática Extensionista 3, e acompanhei o grupo nesse trabalho, né, do e-book para a proteção de Petrópolis. Perfeito. Inclusive, vale destacar que Mônica já veio aqui também no Correio Petropolitano Debate em um outro tópico que também está relacionado a essa questão dos desastres, a toda essa situação que é uma realidade aqui do nosso município. Porém, hoje o assunto é um pouco diferente, mas também, é claro, tudo relacionado. E antes da gente falar sobre como aconteceu o desenvolvimento, como é que surgiu a ideia, vou pedir que vocês apresentem justamente o que é esse e-book.
Então, esse e-book ele foi criado com o intuito de proteger os comerciantes, só que o pós, né? Porque a gente via projetos na área de extensão focados antes, o que fazer antes da tragédia acontecer. Então, esse e-book ele foi criado focando no pós. Quando acontecer a tragédia com o meu comércio, o que eu devo fazer? Eu sou moradora do Vila Felipe, a gente pegou o foco no Vila Felipe porque tinha alguém com a experiência vivida realmente de lá. Aí a Mônica foi uma das coordenadoras nesse projeto, né, junto com a Luciene e com o Rodrigo. É interessante assim, nós temos um grupo da extensão, né? Começa com o professor Rodrigo no primeiro período, depois prática extensionista 2 com a professora Luciene, e eles acompanharam desde o início esse projeto do e-book, e no terceiro período, normalmente tende a ser a prática, né? A colocação em prática do projeto que vem sendo elaborado durante os períodos. Então, por isso que eu estou aqui, né? Mas o principal é o grupo, né? O grupo realmente teve essa ideia de desenvolver o projeto, e a Giovana, que é moradora da Vila Felipe, foi a pessoa que realmente foi principal nesse contexto, né? Inclusive o grupo visitou a situação da Vila Felipe depois de tantos anos, ainda muito precária, situação muito precária, sem apoio, né? E aí eles ficaram muito indignados e começaram a buscar trazer a teoria para gerar soluções para a vida desses comerciantes, que perderam simplesmente tudo. Eles tiveram até alguns casos específicos mais graves, que eles continuam a desenvolver o projeto, né? Que vai ser um plano piloto para sensibilizar o poder público, para que o poder público possa dar toda a prioridade para as pessoas que perderam tudo na tragédia. Lógico que a prevenção seria o ideal. Quando não há prevenção, mais ainda essas pessoas precisam desse apoio do poder público, né? De uma forma ativa, até mesmo com política pública, para proteger essas pessoas, que a Giovana pode até falar melhor sobre um caso específico do que assustou muito o grupo com relação, que eles começaram a pensar na política pública a partir desse caso, né? Que foi da moradora e do comerciante, né? Isso. Fica à vontade, Giovana, para... Os dois casos que mais me chamou a atenção, porque, por exemplo, eu sou moradora de lá, eu tenho 19 anos, de 19 anos eu moro lá, e minha família inteira mora lá. O caso que mais me chamou a atenção, assim, foi do estacionamento que tinha lá. O estacionamento era realmente enorme, do senhor Demétrios. Eu fui entrevistar ele e, assim, o estacionamento acabou. E até hoje, um espaço que tinha mais de 30 carros, assim, eu posso te falar, hoje em dia tem 3. E ele pede ainda, porque, por exemplo, estacionamento, as pessoas procuram o quê? Uma área coberta para deixar o carro. Só que depois da tragédia, ele não teve verba para fazer isso. Então, as pessoas que querem parar lá, ele está pedindo para, por exemplo, em vez de pagar a mensalidade, pagar para reestruturar o estacionamento dele. Então, esse foi um dos casos que me chamou muito a atenção. São alguns tópicos que muitas das vezes eles passam despercebidos por serem questões que não chamam tanta atenção se não tem justamente esse trabalho, se não tem essa conversa com a população, e mostram que as feridas, as cicatrizes que a gente acaba tendo na cidade são muito mais amplas e às vezes muito mais profundas, não é mesmo? Inclusive tem um outro caso da senhora do açaí que me chamou muito a atenção quando o grupo trouxe a partir da visita, que além do terror, né, para essas pessoas que ficam muito traumatizadas, né, quando conseguem sair vivas, né, tem a questão das contas a pagar, porque as contas continuam, mesmo com o local totalmente, né, assim, a tragédia terminando com tudo, as pessoas ainda têm suas contas. Como é que pode ainda ter conta de água, conta de luz, quando simplesmente está tudo parado, né? Então isso acho que é um ponto muito importante, que pode ser feito pelo poder público, né? Que seria proteger essas pessoas que já perderam tudo, para que elas não tenham ainda o estresse do seu nome, né, sendo colocado lá, porque ela não está pagando, né? Ela fica um nome sujo, de certa forma, porque ela está ali sem saber o que fazer. E o e-book vem também mostrando esse passo a passo. Então, são 10 itens, 10 passos que as pessoas podem se prevenir, tentando saber quais são esses direitos. O que ela precisa fazer, né? Se você quiser dar algum exemplo aí desses passos, Giovana, porque eu achei muito interessante que eles pensaram em tudo que acontece nesse momento pós-tragédia, que a pessoa fica sem saber o que fazer. E aí fica achando que tem essa dívida, e ela fica ainda tendo que justificar por que não pagou, o que ela tem que fazer assim, no auge do desespero, né? E é um tópico bem importante da gente destacar, porque o trabalho, como vocês mesmos estão falando, ele tem que ser realizado em múltiplas frentes. Porque, é claro, o trabalho de prevenção é muito importante. Mas também é importante a gente entender que a nossa cidade é uma cidade muito vulnerável. Então, mesmo com todo o trabalho, ainda existe a chance de acontecer. Mesmo que algo menor,
a gente ter algum tipo de ocorrência aqui na cidade. Então é preciso que as forças de segurança, a prefeitura e todos os órgãos públicos estejam preparados para aquela resposta no momento e justamente nesses tópicos que vocês estão trazendo depois no pós, que também vai ser uma realidade independente do trabalho que é realizado antes. E, inclusive, aproveitando que estamos em época de eleição, né, vale, né, sensibilizar também os políticos com relação à importância dessa prevenção e, logicamente, se acontecer no pós. Porque nós temos informação até do mapeamento que é feito em Petrópolis. Tem especialistas que estão vendo áreas que podem vir a ser perigo para os moradores. Então, que isso possa ser visto antes, né? Acho que é um grande apelo também do e-book, também é isso, né? Para mostrar o que houve de tragédia, mas que, para que não haja outra tragédia assim, que haja essa prevenção, que o poder público possa realmente colocar toda a sua força para prevenir e que essas verbas sejam direcionadas, sejam priorizadas para a prevenção, que é tudo que o morador precisa para poder ter uma qualidade de vida, né, onde ele mora, né? Essa que é a questão. E agora falando especificamente com você, Giovana, a professora já comentou que tem 10 tópicos justamente nesse e-book, explicando esses possíveis problemas, as possíveis questões que essas pessoas podem ter no pós-tragédia. Queria que você falasse justamente como que foi procurar essas questões e como é que é o trabalho justamente de estudo dessas questões que são uma realidade para muitas pessoas. Então, o trabalho foi um pouco corrido, né? Porque é muita coisa que a gente tinha que procurar, mas a gente começou primeiro buscando realmente os responsáveis, a Defesa Civil de Petrópolis, a gente entrou em contato, né, com a ajuda dos professores, e a gente teve realmente um apoio do mapeamento, o que foi feito, só que a gente achou um empecilho que era, as pessoas não sabiam onde procurar. E a gente foi atrás desse mapeamento também. O que foi mais importante para o nosso trabalho, e eu acho que os nossos coordenadores concordam, foi a experiência de estar lá. A gente ouvir, ir lá e ver. Porque, por exemplo, o meu grupo ele era formado por 4 meninas e 3 garotos. Eu falando para eles da minha vivência, eles podem ter outra perspectiva que eu não tenho. Então, quando a gente foi lá pesquisar e ir atrás, eles entenderam. E nisso o trabalho ele ficou mais concreto, eu posso dizer. E eu acho que essa foi a parte mais interessante. E em relação aos tópicos, a gente foi buscando realmente o que a gente sentiu que era mais importante naquele momento. Por exemplo, a gente falou um pouco do desastre e tudo mais, mas uma coisa que chamou muita atenção foi o psicológico das pessoas também. Porque, por exemplo, teve um comerciante lá que ele não fechou porque ele não foi atingido. Só que ele falou pra gente que teve uma época que ele teve que fechar não por conta da tragédia, porque ele não conseguia mais ficar naquele local. Então, um dos tópicos que eu também acho muito importante é o apoio emocional, onde você procurar também. Os tópicos, eles trazem também, por exemplo, agir antes é sempre mais barato, porque quando a gente fala de comerciante, na área de administração, a gente também tem que pensar por esse lado. Eu queria até dar uns exemplos, aproveitar, né, o trabalho, porque às vezes a gente não consegue lembrar de todos, né? Mas só para ter uma ideia dos tópicos, eu estou sem óculos, de repente, Giovana, você pode ver, deixa eu botar meu óculos aqui, tantinho. Olha, conhecer para se proteger, né? O primeiro tópico aqui. Aí, por exemplo, prevenção. Agir antes é sempre mais barato. A gente sabe disso, né? E mesmo assim, acaba ficando para depois. Após o desastre, segurança em primeiro lugar. Aí várias aqui orientações, o que a pessoa pode fazer para buscar essa segurança, né? E assim sucessivamente, olha, solicitação de auxílio, você não está sozinho. Como ela falou, essa questão do apoio emocional fundamental, né? Gestão financeira no pós-desastre, reorganizando as finanças, é a proposta também de apoiar nesse sentido. Registro de prejuízos, a prova que você vai precisar, apoio emocional comunitário, cuidar de quem cuida do negócio, porque a pessoa fica completamente abalada, né, e sem saber o que fazer. Construindo um comércio mais resiliente, contatos úteis, apoio que você pode contar, aí a gente coloca aqui, né, eles colocaram, né, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, telefone da Prefeitura, o trabalho realmente conjunto, né, SEBRAE, CRA e CREAS, né, CVV, rede de apoio, ou seja, a ideia é realmente ter uma fonte de informação para esse morador que não sabe o que fazer após uma tragédia. E, logicamente, sinalizando que a prevenção sempre vai ser melhor, né, do que o pós, isso é muito importante. E essa questão da política pública, acho que vale a pena a gente frisar que o quanto é importante, né, o governo desenvolver essas políticas, né, porque isso aí é fundamental para justamente apoiar
Não é só o e-book. O e-book a gente é um trabalho conjunto. Todas essas forças funcionando a favor, né, para que realmente esse morador, esse cidadão, possa ter essa proteção, né? Eu acho que é muito importante. Sem dúvida nenhuma, esse e-book a gente pode dizer que ele serve como um tipo de guia, justamente nesses momentos, e também serve como um apelo para o poder público, um apelo para todos os envolvidos, justamente para olhar para essa situação com um pouco mais de carinho, tomar mais cuidado. A gente sabe de tudo que já aconteceu aqui na cidade, a gente não precisa ficar destacando. Então, assim, é um verdadeiro chamamento, uma convocação para esses entes públicos para tomarem mais cuidado. E também, é claro, a gente não pode deixar de destacar, por envolver a questão da administração, a parte financeira também tem que ser destacada. Então, é um outro tópico que ele merece muito destaque nesse momento. E só para a gente poder finalizar, porque infelizmente o nosso tempo já está acabando, porque a gente poderia continuar conversando, porque esse assunto é muito extenso, eu queria perguntar de vocês como que justamente a população pode ter acesso a esse e-book e também, na visão de vocês, uma visão mais pessoal, como aluna e como professora, como que vocês enxergam a importância desse trabalho para a comunidade? Então, esse e-book, a gente criou um QR Code já. A gente está estudando ainda como vai ser o marketing da situação, que é o assunto do próximo semestre. E, para mim, a importância é imensa, assim. É algo de até se emocionar realmente falando, porque é algo que eu vi de perto, né? Não é algo que eu tenho que estudar sobre, decorar, não. Então, para mim, é uma importância imensa na vida das pessoas poder fazer isso, não só pelo meu bairro, né? Porque a gente tem um projeto de estender, porque o projeto piloto foi no meu bairro por causa da vivência, mas eu quero que outros comerciantes também se sintam abraçados e que a gente consiga alcançar mais um nível desse projeto. É interessante, assim. E só colocando uma parte da extensão, né? O MEC agora exige, né, 10% do currículo, né, voltado para a extensão, ou seja, a universidade atuando para apoiar a sociedade. Isso acho que tem todo sentido. Eu, na verdade, já estou nessa proposta há mais de 10 anos, né, na disciplina de marketing social, mas agora, sendo oficial, foram realmente disponibilizadas 300 horas dentro do curso de administração, com essas matérias que nós estamos falando, né, que são as práticas extensionistas, onde os alunos têm essa vivência e essa oportunidade de viver na prática a teoria da administração, ou seja, a gestão, né? Então, essa oportunidade da extensão, eu acho que é algo que para a cidade já vem gerando e pode gerar cada vez mais valores imensuráveis. E, logicamente, com o apoio das partes envolvidas, as partes interessadas. Então, nós juntos podemos trabalhar para que isso tudo aconteça, né? Não dá para ser só a universidade, não dá para ser só a sociedade, tem que ser o cidadão, né? O terceiro setor, tem que ser poder público, tem que ser as empresas, muitas empresas também podem vir a ser parceiras, que é uma outra coisa que nós buscamos nesse projeto de extensão, mostrar o valor dos projetos para que essas empresas também possam ser parceiras, para que a gente apoie o governo, né, público-privado, né, para a gente apoie o governo nessa empreitada, que é tão importante para proteger a nossa cidade, que é tão preciosa e tão maravilhosa, né, porque nós, moradores, adoramos viver aqui, né? Então, assim, o que fazer para que a cidade fique melhor, tenha qualidade de vida, né, e todos possam aproveitar. Esse é o apelo maior, né? Perfeito, gente. Muito obrigado pela sua presença, Giovana. Muito obrigado pela sua presença, Mônica. Um prazer conversar com vocês e destacando mais uma vez. A gente poderia continuar conversando porque esse tópico tem que ser muito destacado e é muito importante. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer recebê-las aqui no Correio Petropolitano Debate. Nós é que agradecemos, né? A oportunidade de estar aqui, né? Cada vez mais. Muito obrigada, tá? Estamos sempre de portas abertas também, deixando isso bem claro para todo esse trabalho que é realizado, que é tão importante para a nossa cidade, e não apenas para aqui, mas para todo mundo. E, é claro, essa união. Eu acho que é o ponto principal a gente destacar essa união entre os setores, que, é claro, gera uma cidade melhor, gera um mundo melhor para todos nós. Perfeito. E com essas informações, gente, eu encerro a nossa entrevista e a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.